Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o sétimo ano. Corre lá, pega a sua apostila. É importante falar que no final da aula, faça a sua produção acadêmica, envia lá para o professor Diego para que eu possa fazer a correção e te auxiliar com qualquer dúvida que você possa ter do nosso conteúdo agora do quarto bimestre. Para começar a aula 24, então, vamos lembrar o que foi visto nas aulas passadas rapidamente, não é uma revisão, e sim apenas uma lembrança. Falamos sobre o futsal na forma de do seu histórico, de um aprendizado, das regras básicas e dos fundamentos. Importante dizer que você conheceu o histórico do futsal, o como seria o aprendizado ali no nosso sistema aqui do colégio. Quais eram regras básicas, como a questão do gol, a questão do número de jogadores e a questão dos fundamentos. Nessa questão de fundamentos, você teve uma aula específica em que eu peguei uma chuteira e uma bola e tentei fazer com que você visualizasse os aspectos importantes que existem nos fundamentos, que são lá a condução de bola, o domínio de bola, o chute e o passe. Só que eles são aspectos que possuem trajetória, distância e execução. No caso ali do passe, ele possui esses três: trajetória, distância e execução. Um passe, por exemplo, ele pode ser um passe curto, de acordo com a distância, curto rasteiro, de acordo com a trajetória rasteira, curto rasteiro e com a parte interna do pé, a execução, parte interna do pé. Eu tinha que ter isso muito bem claro, porque assim nós evoluímos para a aula de hoje, em que falaremos de outro eixo da educação física, o eixo dança. Quando eu falo em eixo, eu tenho que lembrar lá que o eixo dos esportes, eles são vários esportes e que os esportes são classificados. Por exemplo, o futsal classificado no esporte coletivo de invasão, assim como o basquete, por exemplo. O vôlei ele entra em outra classificação, é um esporte, mas é um esporte com rede. A dança nada mais é do que outro eixo e que eu preciso primeiro compreender ela. O que era a dança? Eu tenho que lembrar lá do sexto ano que dança nada mais é do que são movimentos corporais ritmados. Então, os movimentos corporais dentro de um ritmo. Quando eu falo de dança, então, esse eixo ele também possui classificações. Por exemplo, que vamos estudar as danças populares. Existe uma pequena questão lá que quando começa a falar lá sobre dança na nossa apostila diz assim que a dança faz parte da cultura, a dança faz parte da cultura desde os tempos da pré-história e como toda a criação humana ela vem sendo recriada e transformada ao longo do tempo. Isso é um conceito para a dança inteira, para a dança em geral. Para entender o que é uma dança popular, nós precisamos entender o que é uma cultura popular e uma cultura erudita. Assim, você vai ter uma compreensão maior o porquê do estudo de algumas danças e não de outras. Por que nós não vamos estudar a dança do Michael Jackson aí, que são elementos ritmados muito bem desenvolvidos? Vamos entender o porquê, então. Começando, então, pelo o que é uma cultura popular. Lá na página 10, e se você estiver com a sua apostila, como eu pedi, grife lá, passe um marca-texto nisso, porque é importantíssimo para você compreender que a cultura popular é composta por tudo aquilo que é produzido pelo povo. Seja na parte de moda, música, alimentação, hábitos cotidianos, a dança vai entrar aí, ó, nos hábitos cotidianos. Eu coloco a dança ali, o Michael Jackson colocou a dança dele ali em hábitos cotidianos, ele se desenvolveu, mas é tudo que é consumido pelo povo. Isso é cultura popular, de um jeito bem simples. Se torna uma cultura popular, por exemplo, aquele risquinho que estão fazendo com a máquina aqui na sobrancelha para deixar um risco na sobrancelha. Alguns homens, o funk lá no Rio de Janeiro se tornou uma cultura popular. Por quê? Porque é um produto que foi consumido e foi produzido pelo povo. Diferente da cultura erudita. A cultura erudita, segundo aquele quadradinho marrom na mesma página 10, nos diz que
é aquela que tem uma apreciação restrita às pessoas de mais capital, mais dinheiro, e com certa desenvoltura intelectual. Agora entra a hora do escândalo lá da aula do professor Diego, que ele sempre brinca. Esse é um conceito um tanto como superado, eu vou dizer o porquê. Hoje em dia não é aqueles com desenvoltura intelectual, aqueles que têm mais dinheiro que têm acesso à cultura erudita. Todos nós temos acesso. Você está tendo acesso aí a aulas online, por exemplo. A cultura erudita, se a gente for falar lá dos instrumentos clássicos, para você ter uma ideia. Hoje você faz um curso de como tocar violino, violoncelo em ruas da cidadania, que tem um custo bem baixo e às vezes até é gratuito, dependendo do curso. Então você tem acesso. Diferente lá de algumas épocas atrás, que daí esse tipo de cultura era para aqueles que eram mais abonados, que tinham mais capital e considerados como com desenvoltura intelectual. Hoje em dia, anos 2020, você tem acesso a tudo isso. Basta você querer. Tanto se aprimorar numa cultura erudita ou na cultura popular. Compreendendo isso, nós vamos lá pro campinho verde que diz as danças populares. E lá no fim, nessa mesma página 10, diz 4 danças que representam culturas locais. Então, quais são as danças que vamos estudar e o porquê? É porque danças populares representam culturas locais. Quais culturas locais? As do acervo cultural brasileiro. Não é a dança que o professor Diego gosta, que o Colégio Novo Éden quer que você estude, não. Mas sim do acervo cultural brasileiro. E as 4 que foram escolhidas ali dentro desse acervo cultural brasileiro é a quadrilha, o fandango paranaense, a dança indígena e a ciranda. Esses 4 modelos, então, de dança, nós vamos falar passo a passo, um a um, e quais são os elementos fundamentais dele. Por exemplo, fandango paranaense. Ele tem uma vestimenta, ele é ali do litoral do Paraná, frequentemente é dançado lá, mas ele veio lá do século XVIII, olha, foi se passando ao longo do tempo, e ele é feito em com coreografias em bailes. A vestimenta nada mais é do que esse tamanquinho. Esse tamanquinho bate-se no chão, faz um barulho ritmado com todos os participantes, fica um som bem agradável, bem interessante a coreografia. Lá do século XVIII está até agora. Por que ela é citada? Porque faz parte do acervo cultural brasileiro, não só paranaense, mas brasileiro. Essa segunda é muito interessante conversar e é importante ter esse tópico a ser conversado. A quadrilha, porque ela tem uma vestimenta e você já ligou com a festa junina. E daí você já pensou, eu não gosto de festa junina, professor. Isso aí tem a ver com a religião lá de santo. E daí você já tem aquele embate lá com a dança da festa junina, a dança da quadrilha, não da festa junina, a dança da quadrilha nos colégios. E agora eu vou te elucidar, se você não sabia, o porquê a quadrilha está inserida nesse contexto de estudo, seja no Colégio Novo Éden, seja num colégio estadual, seja num colégio municipal. É por causa desse tópico aí, ó, apropriado pelo povo. Então, a quadrilha é um elemento cultural da cultura popular que foi apropriada pelo povo. Significa que faz parte de um elemento cultural popular brasileiro. E então, essa dança, essa quadrilha não é entendida como um elemento religioso. Então, nem é conversado sobre isso nos colégios, seja no Novo Éden, seja na rede pública, na rede privada, qualquer que seja. E sim como um estudo do elemento cultural, um estudo cultural popular brasileiro. Então, se você tinha aquela restrição, não quero aprender porque é da religião, tem a ver com a religião? Tem. Só que na escola não está se pregando a acompanhar tal religião, ou a outra, ou aquela outra. Nada disso. A quadrilha é estudada como o apropriamento
desse elemento da dança popular quadrilha, como acervo cultural brasileiro. Ela foi trazida pela família real, então veja quanto tempo atrás. Tem os elementos artísticos, culinários e daí o religioso, como eu já citei. Então, se você tinha aquele embate com a quadrilha, agora você entendeu o porquê existem as festas juninas na escola. Não é pela questão religiosa, e sim por esse acervo cultural brasileiro, para o estudo desse acervo. Temos também a questão, agora o Michael Jackson um pouquinho cansado aí de dançar tanto durante a nossa aula, da dança indígena, que também entra no contexto religioso, no contexto de rituais, mas também no contexto de guerra, você já vai entender. O religioso ali para os deuses deles. Ritual, na questão de dança da chuva, por exemplo, o ritual, vou fazer uma dança da chuva e vai chover. Na questão de guerras, as danças elas servem como treinamento para futuras guerras, ou para o treinamento dos guerreiros. Isso é um costume lá dos povos indígenas. E ela também foi apropriada ou incorporada à cultura popular brasileira. Por isso o estudo de danças indígenas. Quando eu falo ali de a dança como um treinamento para a guerra, veja aí, temos uma imagem da zarabatana, que é aquele elemento que coloca-se um dardo e sopra-se esse dardo, que pode ser inflamado, esse dardo pode ser com veneno dentro, para derrubar o oponente. Aí eles dentro da dança indígena como forma de treinamento para guerras. Por fim, nós temos essa dança mais difícil. Não, é a dança mais simples, a ciranda. Nada mais é do que aquela ciranda que muito provavelmente você já dançou quando era criança, mas não sabia, fazia como uma brincadeira, mas é uma dança. O ciranda, a cirandinha, vamos todos cirandar, é uma dança popular brasileira, infantil, mas que lá no Nordeste também é feita com muitos adultos, mais adultos do que criança até lá. O que ela tem de importante? Ela é de fácil aprendizado, por isso que as crianças praticam. E ela tem a característica de ser dançada em círculos, não em bailes lá como o fandango paranaense. A questão do fácil aprendizado deixa com que esses passos, crianças, adultos e até mesmo os idosos possam dançar ao mesmo tempo dentro dessa roda, se divertir como forma de lazer, estudando ou praticando essa dança do acervo cultural brasileiro. Posto tudo isso, você veja aí a dança de ciranda, você já tem agora a bagagem necessária ali para responder as perguntas da página 14, do 7 ao 10, que é o que falta dessa unidade. Faça lá a produção acadêmica, responda essas perguntinhas. E na próxima aula já iniciamos a nova unidade do nosso quarto bimestre. Fique com Deus, até a próxima aula.